Olá, eu sou o pastor Mirko Levac, da comunidade da Fé Church, e é com muita alegria que eu quero apresentar para você essa mensagem nessa hora. Que você possa abrir o seu coração e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso de número 23. Se você encontrou, diga amém. Podemos orar? Pai, Deus bondoso, nós te louvamos e te bendizemos. Que esta manhã seja uma manhã de muita revelação. Que a tua palavra encontre lugar nos nossos corações para transformar a nossa alma. De maneira, Senhor, que sejamos encontrados como uma borboleta que saiu do casulo, que olhando para nós, ninguém diga que um dia fomos uma lagarta. Que sejamos transformados a esse ponto. Soframos o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, a transformação, a metamorfose, metamorfos, transformados por inteiros, de maneira, Senhor, que fiquemos irreconhecíveis. Eu profetizo em o nome de Jesus, que a palavra de Deus há de salvar a tua alma, num nível tão profundo, que quando as pessoas olharem para você, elas não vão te reconhecer. Eu declaro em nome de Jesus, que quando você der testemunho para os novos convertidos, e você declarar a eles que suas fraquezas e que suas debilidades serão superadas pelo Espírito de vida que neles agora habita, e você declarar coisas tipo, calma que você vai conseguir parar de fumar, quando eu fumava, foi assim também, foi difícil de deixar. Eles vão dizer assim para você, eu não consigo te ver fumando. Porque você foi transformado em um nível tão profundo e tão grande foi o poder da palavra que operou em você, que as pessoas não vão conseguir ver você hoje como você era ontem. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23. Eu vou pedir só encarecidamente, por gentileza, eu sei que não é fácil, mas eu vou pedir às mamães que têm crianças, para que façam um esforço, para que as crianças fiquem quietas e que não gritem, e que não chamem atenção, para que não sejamos roubados em nada que o Espírito Santo quer nos dar essa manhã. Amém? Amém, irmãos? E você sabe que antigamente, quando eu era criança, eu ficava sentado aí no culto, sabe? Porque ou eu ia para a salinha, onde eles nos ensinavam a palavra, numa linguagem que nós poderíamos entender. Ou eu ficava sentado junto com todo mundo, com os adultos. E naquela época que eu ficava sentado, tinha um menino lá, o Hugo, ele era filho do pastor. E o Hugo, eu acho que ele era, assim, o karma que Deus deu para o pai dele. Sabe, porque o Hugo era terrível, terrível. As cadeiras lá da igreja eram fixas, porque é uma igreja muito antiga, de 80 anos. Então, era como se fosse um anfiteatro, como se fosse um cinema. E um dia, o Hugo subiu assim nas costas das cadeiras, e ele foi passando no meio do povo, por cima das cadeiras. E pisando assim, sabe, passando em cima da cabeça das pessoas, e pulando. Não precisa do púlpito, não, obrigado.
E ele ia pulando, sabe, em cima do povo, e o pai dele estava pregando, a mãe dele chamava Dona Santa. Aí o pai dele falou assim: Santa, Santa, olha o Hugo, Santa. E vai o Hugo. E na igreja tinha um corredor, assim, igual esse, assim. E a porta dava na frente do corredor, sabe? Eu sei que lá no meio do povo lá, a irmã Santa tentando pegar o Hugo desceu para o corredor. Quando ele desceu para o corredor, ela foi rápido, pegou ele pegou e deitou no chão. Que é para não tirar ele. Ela puxou ele pela camisa e foi arrastando no meio do povo. Acho que ela esqueceu que estava no meio do povo. Foi arrastando esse igual um saco de batata. E a igreja toda olhando para ele no corredor. Quando estava lá no fundo, ele levantou a mãozinha assim. Ele só tinha 5 anos ou 6 anos. Ele levantou a mãozinha e falou assim: irmãos, orem por mim que o inimigo se levantou. O inimigo era a mãe dele. Terrível, Hugo. Então eu sei como é que é, sabe? A criança não tem sempre... São terríveis, terríveis. Capítulo 5, verso 23. Quem está aí, dá o sinal de dar glória a Deus aí. Olha como está. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, vírgula, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Segundo o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, verso 3, todas as coisas naturais, visíveis, vieram a existir a partir daquelas que eu não posso ver, a partir das coisas invisíveis. Esse também foi o processo com o homem. E ontem nós iniciamos um estudo para identificarmos esse mesmo processo que nós chamamos a lei da existência de todas as coisas que se pode ver, vieram a existir como cópia, modelo, figura, sombra daquelas coisas que eu não posso ver, e também o homem. Então nós vimos ontem, em Efésios no capítulo 1, verso 4, que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe o detalhe: santos e irrepreensíveis. Santo não é o mesmo que irrepreensível, porque muitos dos santos podem e devem ser repreendidos. Está conseguindo entender? Diga amém. E ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós fomos lá para Zacarias, no capítulo 12, verso 1, na parte B do versículo, que mostra que Deus formou o espírito do homem dentro dele. Ou seja, nós existimos em Deus desde antes da fundação do mundo. E ele nos chamou pelo nosso nome, desde antes da fundação do mundo, onde já existíamos em Deus. Depois ele nos soprou na matéria. Nós estudamos um pouquinho sobre a lei do espírito de vida, mas precisamos voltar no estudo antes do Gênesis 1:1, quando ainda não tinha céus e nem terra. Nós precisamos e devemos estudar sobre as atividades de Deus antes da fundação do mundo, para você entender um pouquinho sobre a pericorese e o prostoteon divino, que era a pericorese uma dança entre os seres da divindade, e o prostoteon, a interpenetração dos seres da divindade, quando um conhecia o outro no mais profundo do seu ser. Por isso que Jesus, com a sabedoria, lá em Provérbios, ele diz assim, antes de suas obras mais antigas, antes que o Senhor fundasse o pó da terra, antes que ele formasse os montes, ou criasse os céus e as estrelas, antes de tudo, eu estava com ele, e ele me possuía. A palavra possuía, no original, ele entrava em mim. Então o Pai entrava no Filho, o Filho no Pai, o Espírito Santo nos dois, em uma dança. Pericorese é uma dança que não parava, uma dança contínua,
ininterrupta. E dessa dança, desse amor, dessa manifestação, então surgiram os espíritos. Assim Deus gerou os espíritos, na íntima comunhão entre os seres da Trindade. Então nascem os espíritos. E nós falamos ontem de uma pericorese homodivina. O que é isso? A lei do espírito de vida determina uma pericorese homodivina. Então observe, para que haja no céu espíritos sendo gerados por Deus, então um dos seres da divindade precisa conhecer o outro, entrar no outro. E essa relação vai gerar mais espíritos. E para que um homem nasça, para que uma pessoa possa nascer, também vai acontecer essa pericorese, só que aí ela é homodivina, ou seja, o homem deve entrar dentro da mulher e o Espírito Santo dentro dos dois, para gerar uma outra vida. Está conseguindo entender? Diga amém. É literalmente uma pericorese homodivina. E sem que isso aconteça, ninguém pode nascer. Porque o Espírito Santo, ele precisa soprar o espírito humano na matéria. Quando o óvulo é fecundado, então o Espírito Santo, a matéria está pronta para receber um espírito, um fôlego de vida. O Espírito Santo desce e sopra a vida, que começou no espírito, depois veio para a matéria. Quem está por aí, diga amém. Nós vimos então, lá em Gênesis, no capítulo 7, quando diz o seguinte: então o Senhor Deus, soprou na narina do homem o fôlego de vida. A palavra hebraica é nechamá, espírito humano. E o fôlego de vida dentro da matéria, basar, gerou um terceiro elemento, que é a nefesh, ou a alma vivente. E o homem então se tornou um ser com dois corpos, um corpo físico para interagir com o mundo físico, um corpo natural para interagir com o mundo natural e um corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. João 4:24 diz que Deus é espírito. Ou seja, para você interagir com Deus, você precisa ter um espírito. Para que Deus se relacionasse com você, Ele te deu um espírito. Mas para que você habitasse a terra, Ele te deu um corpo físico. Está conseguindo entender? Diga amém. O corpo espírito para se relacionar com o céu e o corpo físico para se relacionar com a terra. Por que nós podemos nos relacionar? Porque nós temos corpos e os nossos corpos permitem o relacionamento. Está conseguindo entender? Diga amém. Por que podemos nos relacionar com Deus, que é espírito? Porque nós temos um espírito e isso nos permite o relacionamento com os espíritos, independentemente se for com Deus ou se com outros espíritos. O corpo espiritual permite o relacionamento com qualquer espírito, tanto os de Deus como os das trevas. Aliás, se não fosse assim, não existiria terreiro de macumba. Está conseguindo entender? Diga amém. Todo mundo ligado aí? Quem está acordado aí, dá um glória a Deus. Santo Deus, hein? Que povo crente. Preste muita atenção. Preste muita atenção nesse detalhe. O espírito humano é um corpo e não o ser. O ser é a alma. Observe. Nunca a Bíblia Sagrada diz que Deus vai julgar os nossos espíritos. A Bíblia diz que Deus vai julgar a alma. Por quê? Porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O meu espírito está sujeito a mim. Ou seja, o meu espírito está sujeito à minha razão. Então, ainda que o meu espírito queira fazer aquilo que agrada a Deus, quem decide sou eu. Então, o espírito não tem poder de decisão, ele não pode ser levado a julgamento. Então, a Bíblia diz que Deus pesa o espírito e julga a alma. Está conseguindo entender? Diga amém. Ele pesa o espírito, julga a alma e tem um cálice para o corpo, que se transbordar, então cometemos o pecado para a morte. Quando o cálice se transborda, o último pecado que você cometeu antes de transbordar o cálice é o pecado da morte. Aliás, ninguém morre enquanto o cálice não transborda. Você já deve ter dito, gente, tem gente tão ruim na terra, por que não morre rápido? É ou não é? Mas Deus permite que eles fiquem aí. Aliás,
Parece até que eles são imortais, né? Porque só fazem maldade, né? E quando capota o carro, irmão, sai sem nenhum arranhão. Hein? Então, por quê? Porque o cálice ainda não transbordou. Você não consegue entender. Talvez não. Mas, às vezes, Deus mata por amor e deixa viver por raiva. Por quê? Por exemplo, o pecado que enche o cálice é o último pecado que a pessoa comete. Ele é chamado pecado para a morte. Depois disso, a pessoa vai morrer fisicamente, para que o espírito dela seja salvo no dia do Senhor. É um ato de misericórdia. O que isso significa? Que a pessoa em vida está acumulando tanto juízo sobre sua cabeça, que para que o juízo seja menor, Deus tira ela da terra antes da hora. Pastor, e alguém pode morrer antes da hora? Está escrito: não sejais demasiadamente loucos, para que não sejais tirados da terra antes da hora. Qual é o princípio da sabedoria? O temor de Deus. Qual é o princípio da loucura? A falta do temor. Está conseguindo entender? Diga amém. A falta do temor tem matado pessoas precocemente. As pessoas têm morrido fora de hora. Quando eu digo isso, eu estou falando só de crente. Eu não estou falando de não crente. Porque o não crente não entra nessa regrinha aqui do morrer antes da hora com respeito à mesa do Senhor. Quando nós falamos da ceia, diz assim, ó, por causa disso, há muitos fracos espiritualmente, doentes no corpo, e não são poucos os que dormem. Dormir aqui é morrer prematuramente. Diga por quê? Pela falta de temor. E quando ceiamos, ceiamos mal. Então isso gera morte. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Qual é o processo disso tudo? Vamos estudar rapidamente, porque nós temos pouquíssimo tempo. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Se você encontrar, diga amém. Verso 44. Está escrito dessa maneira: semeia-se, ou semeia, corpo natural. Outra tradução: semeia, corpo animal. Diga assim comigo: quando eu planto em um corpo natural, animal, mortal. Mas a colheita é no corpo espiritual. Ou seja, depois que eu deixar o meu corpo, é que eu vou colher tudo que eu plantei. Enquanto você está vivo, tudo que você colheu em vida não é 1% do que você vai colher quando deixar o seu corpo. Porque a colheita não é prometida para esta vida, ela é prometida para quando você deixar o seu corpo. Você só vive agora aquele efeito de ação e reação, as consequências. Mas o fruto das suas más obras, você vai colher quando deixar seu corpo. Se a coisa ficou ruim, acredite, pode e vai ficar pior. A menos que você comece a plantar sementes para a vida e não para a morte. Quem entendeu, diga amém. Pastor, tem um irmão da igreja que eu fico olhando muito para ele, que a gente costuma olhar para o irmão da igreja, não para nós, né? E parece que ele não colhe nada. E eu não posso fazer nada de errado, que já veio um monte de consequência. É que depende do que você está plantando. Quem planta alface colhe em 30 dias. Quem planta jabuticaba leva anos. Mas que vai colher, vai.
E tem um problema. Quando o pé de jabuticaba crescer, se você não tiver mais aqui, seus filhos vão ter que chupar todas. Está conseguindo entender ou não? Porque o negócio não está resumido a nós. Alcança filhos, netos, podendo alcançar bisnetos. Coisa séria. Mas observe como é em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 44, a Bíblia se refere ao espírito humano como sendo um corpo. Ou seja, semeia-se em corpo natural, mas vai colher ou ressuscitará corpo espiritual. Então, o espírito humano é um corpo. Quem está aí, diga amém. Como começou a vida? No espírito. Deus soprou o espírito na matéria. Qual é o processo da morte? O mesmo. A morte, ela inicia-se no espírito, depois na alma e por último no corpo. Você está conseguindo entender? Diga amém. A morte tem início no espírito, depois na alma e por último no corpo. Quando Deus disse a Adão, olha como Deus disse, lá em Gênesis 2,16, ó. Adão, de toda a árvore do jardim, você comerá livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia, diga comigo, no dia, diga forte, irmão. Não, os simpatizantes podem ficar de fora, só os crentes. No dia. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, no dia. Deus disse no dia. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não é um dia depois. É no dia. Você está aí ou não? Por isso que quando a serpente tentou Adão, e Eva comeu do fruto e Adão não. Diga por quê? Porque ele diz, vamos esperar até amanhã. Se ela não morrer, a serpente está dizendo a verdade. Porque quando você lê, parece que foi 5 minutos. Mas não foi. Ó, ela tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido. Se você ler isto em inglês, nas Bíblias em inglês, vai estar escrito assim, ó. Que Adão estava com ela quando comeu. Em alemão, vai estar escrito que ele estava junto com ela quando ela comeu. Em francês, vai estar escrito que ele estava junto com ela quando ela comeu. Em português, vai dizer que ela estava sozinha, que ele não estava cuidando dela. O pessoal até prega, não prega? Onde que estava Adão? Não estava cuidando da sua casa, do seu sacerdote, não era sacerdote, mas ele estava junto. Ele não comeu, porque Deus disse, no dia em que comer, certamente morrerás. Como a serpente disse, é mentira, Deus está mentindo, não vai morrer nada. E Eva acreditou e comeu, Adão disse assim, só se ela não morrer. Ou seja, as irmãs não vão gostar de ouvir isso, mas ele fez ela de cobaia. Está conseguindo entender? Agora, quando ele viu que ela não morreu, comeu com ela. Mas por que ele comeu com ela? Porque ele não viu ela morrendo. Porque a morte, ela tem início da mesma maneira que a vida teve início. A vida teve início no espírito, a morte também. Quando ela comeu, ela morreu imediatamente no espírito. A morte da alma e do corpo físico é um processo gradativo. Mas você já nasce morrendo. É ou não é?
Você já nasce morrendo. Agora, olha bem. Quando ela come, espiritualmente ela morre. Quando ele come, espiritualmente ele morre. E foi a primeira vez que Deus precisou falar com o homem em voz audível. Porque agora Deus não conseguia mais se conectar ao espírito do homem. Então Deus precisou chamá-lo. Adão, onde estás? Irmão, Deus não estava perguntando a localização geográfica, não. Concorda comigo? De trás de qual árvore ele ia se esconder que Deus não ia ver? Tenta imaginar Deus procurando. Adão, cadê você? Não estou te vendo. Você consegue pensar nisso? Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto, no original, a ideia que ele traz é essa, ó. Adão, onde você está em você mesmo, que eu não consigo me conectar ao teu espírito? Aonde você se perdeu dentro de você, que há necessidade que eu te chame com voz audível. Está conseguindo entender? Diga amém. Olha aqui para mim. Deus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Se Deus tivesse problema com o pecado, no dia que Adão pecou, ele ia parar de descer. Não vou descer mais não gosto mais de você pecou. Mas Adão pecou e Deus continuou descendo no jardim, como costumeiramente fazia. Quem fugiu foi Adão. Por que ele fugiu? Porque é ele que tem problema com o pecado, Deus não. Deus continuou vindo. Quem foge é que tem o problema, irmão. Senhor, ouvi os teus passos no jardim. Quem está aí? Porque estava nu, me escondi. Tive medo. Medo. Quando Adão pecou, espíritos malignos tiveram acesso à personalidade humana. Medo, pânico, toque, é espírito. Olha como está escrito: eu não vos dei espírito de medo. Medo é um espírito. Eu vos dei espírito de valentia. Mas quando o homem pecou, um espírito maligno teve acesso à sua personalidade. O medo foi um de dezenas deles. E a personalidade do homem, gradativamente, foi sendo destruída. E aquele homem que tinha o caráter de Deus, semelhante a Deus, foi sendo morto no seu caráter. Essa é a morte da alma. Quando o seu caráter vai se distanciando do caráter de Deus. E por fim, a morte física. Está conseguindo entender? Diga amém. Em Hebreus, no capítulo 9, verso 23, está escrito assim: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ou seja, imediatamente depois que o homem morre, ele ouve uma palavra de juízo. Ainda que ele não esteja sendo julgado naquele momento, ele já ouve a sentença. É como se eu matasse alguém, aqui, publicamente, eu matasse uma pessoa inocente. E eu me entregasse. Ou a polícia me prendesse. Diante dos olhos de todos vocês, eu tirei uma vida inocente. Ou seja, eu já estou condenado.
Sim ou não? Mas eu devo passar por um julgamento que seja justo. Até que isso aconteça, a polícia deveria me levar para uma delegacia, para uma cadeia, não para um presídio, para uma cadeia. Até que eu fosse julgado e sentenciado, então eu seria conduzido ao presídio para terminar de cumprir a minha pena. Mas qual seria o veredito? Culpado. Todos já sabem. Mesmo assim, eu preciso passar por um julgamento. Ou seja, quando uma pessoa morre, imediatamente Deus dá a sentença. Como um juiz que despacha, Deus também despacha a sua sentença. E os agentes, os oficiais de justiça de Deus são os anjos. Ele diz, condenado, salvo. Se está salvo, os anjos conduzem para Deus. Se condenado, anjos caídos conduzem ao inferno. Não tem conversa. Depois disso, haverá um julgamento. Os que foram para Deus serão julgados no tribunal de Cristo, e os que foram para o inferno vai devolver os seus mortos, e eles também serão julgados. Porque o inferno é só a delegacia, o presídio é o lago de fogo. O inferno não é o pior lugar. O inferno é a sala de espera. Qual que é a ideia do purgatório? Que se você pagar uma indulgência, ou celebrar as missas e pagar por elas, tudo lá paga, meu Deus. Depois fala da gente. Então, a igreja e o Santo Padre podem dar testemunho de ti no juízo. E quando o inferno devolver para o juízo final, então a igreja dá testemunho de você sai livre. Pastor, isso dá certo? Não sei, se quiser ir para lá para ver. Faz o teste. Eu prefiro a outra mensagem. Quem está aí? Dá um glória a Deus aí, vamos ver se você está aí mesmo. Então, quando o homem morre, imediatamente o juízo. E quando é que o homem morre? Tiago, no capítulo 2, verso 26, diz o seguinte: quando o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem é morto. Quando é que o homem morre? Quando o espírito do homem deixa o seu corpo, o homem é morto. Em algum momento, o seu espírito vai sair do seu corpo. Isso é morte. A palavra morte vem do latim, quer dizer desligar, desconectar. Você morre para esse mundo. Por quê? Porque agora você não tem mais um corpo físico para interagir com o mundo físico. Então você tem apenas o corpo espiritual. A sua alma, obrigatoriamente, tem que sair acoplada ao seu espírito. Senão você deixaria de existir também para o mundo dos espíritos. Então, todo mundo que deixa o corpo, não deixa o corpo sem memória. Aquela ideia de que quem morre perde a memória, isso é mentira. Até porque, imagina um julgamento de gente desmemoriada, né? Deus dizendo, estou te condenando por isso, que? Quando? Não faz sentido, faz? Então, ninguém vai perder a memória. Todo mundo vai lembrar de tudo. E de todos. Basta você ver Jesus contando a experiência de um rico que tinha um mendigo à sua porta. O mendigo, ele chamava Lázaro. Isso não é uma parábola, não é linguagem figurada, porque a linguagem parabólica não pode envolver nomes. Se tem nome, já não é parábola. E Jesus não conta a história da carochinha. Então, presta atenção, é realidade espiritual. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando no inferno, atormentado por chamas, olhou para o alto e viu a Lázaro no seio de Abraão. E gritou, Pai Abraão, Pai Abraão. Era crente, Pai Abraão, Pai Abraão. Era crente lá do judeu, né? Judaísmo. Não tinha Jesus, não. Mas era crente. Porque para ser crente não precisa ter Jesus, né?
Ó, presta atenção. Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e me refrescar a língua. Alma tem dedo? Alma tem língua? Não, o corpo espiritual está lá. Está conseguindo entender ou não? Como que nós sabemos que o corpo espiritual tem dedos, tem língua? Porque o corpo físico é a cópia. Está conseguindo entender ou não? Ó, semeia-se corpo natural, mas se colhe ou ressuscita em corpo espiritual. Se há, ó, o texto continua assim, né, no verso 45. Se há corpo natural, se existe um corpo natural, existe também um corpo espiritual. A maior prova que o corpo espiritual existe é o corpo natural. O corpo natural é cópia do espiritual. Levanta a mão direita para o céu. A esquerda também. Desce no ombro da pessoa do seu lado e dá uma beliscadinha assim até ele falar aleluia. Existe ou não existe o corpinho aí? Essa é a prova de que o espiritual existe. Era para falar aleluia, irmão, não é misericórdia, é devagar. Essa é a maior prova de que o corpo espiritual existe, porque o seu corpo físico é uma cópia do espiritual, que existiu primeiro. Quem entendeu? Agora, tanto no inferno como no céu, podem estar os corpos espirituais de pessoas. Porque aquela ideia, eu morro, e o espírito volta para Deus, e o corpo volta ao pó, e a alma fica vagando. Não existe isso. Isso é uma ideia muito ultrapassada, vencida, até porque quando a Bíblia diz, em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, quando o homem vai chegando no momento de morrer, diz o texto, que o espírito volte a Deus que o deu, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Volte a Deus não é para dentro de Deus, é volte a estar à disposição de Deus, como era antes de você nascer. Você tinha arbítrio, mas o seu arbítrio não imperava. O que imperava era a vontade de Deus. E vai voltar a ser do mesmo jeito. Quando você deixar seu corpo, você vai voltar a estar à disposição de Deus. Você vai continuar tendo arbítrio, mas o que vai imperar é a vontade de Deus. Se Deus falar, vai para o inferno, não vai ter jeito de você dizer, não quero ir para o inferno, não, quero ir para o céu. Não tem jeito. Se Ele disser, está salvo, vai para o céu, você não pode dizer, não quero ir para o céu, quero ir para o inferno, meus amigos estão tudo lá. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você está conseguindo entender? Porque o que vai imperar é a vontade de Deus. Então, quando diz que o espírito volte a Deus, volte a estar à disposição de Deus, para que Deus determine sobre ele. Salmo 146, verso 3 diz o seguinte: sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Naquele mesmo dia, perece todos os seus pensamentos, desígnios, projetos. Quando alguém morre, quando o espírito do homem deixa o corpo, todos os projetos que esse homem fez para este mundo morrem naquele momento. Porque ele não vai mais poder executar nenhum projeto, porque ele foi desligado do mundo natural quando o espírito deixou o corpo físico. Quem entendeu, diga amém. Quantos entenderam? Ficou claro? Olhe bem. Quando Adão olha para a mulher que comeu do fruto, ele come com ela, ele olha para ela, ela olha para ele, e eles começam a olhar para a sua nudez com malícia. Então, diz o verso 6 do capítulo 3 de Gênesis, eles comeram da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a ordem de Deus. Então os olhos de ambos foram abertos, e conheceram que estavam nus. Colheram para si folhas de figueiras, e cobriram-se.
Quem está por aí? Olha para quem está do seu lado e diga assim: eles escolheram folha de figueira e cobriram-se. Então Deus disse: Adão, cadê você? E ele respondeu dizendo: eu ouvi os teus passos no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Mas ele não estava mais nu. Ele tinha colhido a folha de figueira. O que isso significa? Que folha de figueira só pode cobrir o pecado aos olhos dos homens. Porque Hebreus 9:22 diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É impossível que haja remissão de pecados. É impossível cobrir o pecado sem que haja o derramamento de sangue. E a folha de figueira é um paliativo vegetal que não pode cobrir o pecado. Cobre o pecado aos olhos dos homens, mas quando Deus chega, então o homem entende que o seu pecado não foi coberto, porque a folha de figueira que cobre o pecado aos olhos dos homens não cobre o pecado diante de Deus. E o que é cobrir pecado com folha de figueira? É qualquer atitude que eu tenha para esconder o meu pecado. Vou dizer de novo. O que é cobrir pecado com folha de figueira? É qualquer atitude que eu tenha para esconder o meu pecado. Eu escondo o pecado aos olhos dos homens, mas quando a presença de Deus se manifesta, então esta presença expõe a minha nudez e o meu pecado. Então observe, um casal de namorados, eles começam a fornicar. O que é fornicar? A ter relação sexual antes do casamento. Como que Deus vai denunciar o pecado? Como? Com uma gravidez. Se a moça engravidar, todo mundo vai olhar e vai dizer: está pecando. Está pecando. Não tem mais jeito de esconder. A barriga cresceu, fazer o quê? Vai ter que confessar. Então essa é a maneira que Deus denuncia o pecado. Mas ela cobre com folha de figueira, com aquela pílula do dia seguinte. Cobre aos olhos dos homens, porque aí não vai engravidar, os homens não vão ver. Mas quando a presença de Deus se manifesta, é por isso que as pessoas vivem fugindo da presença de Deus. Irmão, quando alguém fugir da glória, pode ficar antenado. Você está aí ou não? Diga por quê? Porque a única coisa que nos faz fugir de Deus é pecado escondido. Ou pecado não confessado. Adão não confessou o pecado, ele ocultou o pecado. Qualquer tentativa do homem de solucionar a questão do pecado é tentar se cobrir com folha de figueira. A questão do pecado foi solucionada por Deus no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quem entendeu, diga amém. Agora o homem está nu de novo, porque a presença de Deus veio e mostrou a sua nudez. Então, o Senhor disse: quem foi que te mostrou que você estava nu? Então observe que o pecado, ele está muito mais ligado à forma com que eu o enxergo do que o ato que pratiquei. Por isso que disse: a tua consciência não te condena, não há pecado. Mas a consciência dele condenou ele. Tive medo, me escondi, estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Aí ele diz: Senhor,
a mulher que o Senhor me deu. O que ele quis dizer? Antes dela estava tudo certo. Sempre morei aqui, essa árvore sempre esteve aí e nunca deu problema. Se o Senhor, isso que ele quis dizer, não tivesse me dado essa mulher, nada disso teria acontecido. Em vez dele assumir a culpa e confessar o seu pecado, o que ele fez? Jogou a culpa em Deus, não na mulher. Ele disse, a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, a culpa é do Senhor. Aí Deus pegou a culpa, carregou com ele e foi falar com a mulher. Eva, o que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Jogou a culpa de novo. Para quem? Para Deus. Se o Senhor não tivesse criado a serpente. Culpa é de quem? Do Senhor. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, nada disso teria acontecido. A serpente me enganou e eu comi. De novo, jogar a culpa em quem? Em Deus. Aí Deus vai falar com a serpente. Não está registrado, é claro, porque você não entende a língua. Mas que falou, falou. Está escrito, disse o Senhor à serpente. Serpente, o que foi que você fez? Aí ela respondeu, o querubim. O querubim que o Senhor criou entrou em mim. A culpa é de quem? De Deus. Aí Deus vai falar com o querubim. Lúcifer, o que foi que você fez? Ah, se o Senhor não tivesse criado o trono, eu não ia desejá-lo e nada disso teria acontecido. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó, qualquer tentativa de justificar o pecado condena a Deus. Por isso que ele disse para Jó, por acaso você me condenaria para se justificar? Pecado não é para ser justificado, pecado é para ser confessado. Se quando Deus disse a Adão, o que você fez? Ele diz, eu fiz. Se ele dissesse, eu fiz, acabou ali. Estava resolvido todo o problema da humanidade. Quando ele jogou a culpa para Deus, Deus teve que deixar ele entender que a culpa era dele. Está conseguindo entender? Diga amém. Quando nós pecamos, a nossa tendência é fugir de Deus. Mas quando você pecou, Deus veio te chamar pelo nome, Adão, cadê você? Porque você pecou, não Deus. Deus não cometeu pecado. Você tem problema com o pecado, Deus não. O seu pecado faz separação entre você e Deus, não entre Deus e você. O que o senhor quer dizer, pastor? Que não importa o pecado que você tenha cometido, hoje mesmo Deus está dizendo para você, aonde é que você está? E não é dia de você se esconder. Porque hoje é ceia do Senhor. É dia de você se apresentar. Então ele chamou Adão. E ele cobriu o pecado de Adão. No capítulo 3, verso 21. Com peles de animais. Ou seja, o que Deus fez? Em Gênesis 3, 21. Deus sacrificou a carne inocente, derramou sangue inocente para cobrir o pecado do homem.
Fez para Adão, para Eva, sua mulher, peles de animais e os vestiu. Esta foi a primeira ceia da Bíblia. Gênesis 3, 21. O que é ceia? Ceia é carne inocente, sacrificada pelo pecado alheio, e sangue inocente, derramado pelo pecado alheio. Os animais são esfolados. Esfolar quer dizer, tem a sua pele arrancada do seu corpo, para cobrir o pecado do homem. Por isso que diz de Cristo, o Cordeiro de Deus, esfolado, para cobrir o pecado do homem. Só que o sangue de Jesus é diferente do sangue dos bodes, dos touros, dos novilhos, que nunca podem aperfeiçoar o homem com relação ao pecado. Porque o sangue dos bodes, dos touros, dos animais que são oferecidos pelos pecados, cobriam o pecado por 1 ano. E todos os anos era necessário se repetir todo o sacrifício, tanto pelo sacerdote como pelo povo. Mas vindo Jesus, cujo sangue é mais poderoso do que o sangue dos bodes, dos touros e dos cordeiros e de todos os animais oferecidos pelo pecado, tirou por uma só oblação, por um só sacrifício de carne. Oblação é a carne sacrificada, libação é o sangue sacrificado. Por uma só oblação e em uma só libação, ele retirou, não cobriu, tirou o pecado do homem. O sangue de Cristo não cobre pecados. Isso não é verdade. O pregador não pode pregar o sangue de Jesus cobriu o seu pecado. Não pode. Porque quem cobre pecado é sangue de bode. Quem cobre pecado é sangue de cordeiro. Quem cobre pecado é sangue de boi. O sangue de Jesus, ele tira o pecado do homem, para que o homem nunca mais se lembre nem de culpa ou de condenação. Porque está escrito, já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Levanta a sua mão que eu quero profetizar em o nome de Jesus. Você está sendo liberto agora essa manhã de toda acusação maligna, satânica, de todo peso de julgamento ou condenação. Quem morreu foi Cristo, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Em o nome de Jesus, todo peso de condenação, ou juízo, ou julgamento, ou de dedo apontado do acusador, caia por terra agora! Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Eu estou declarando, toda obra maligna na tua vida foi destruída pelo poder do sacrifício de Cristo na cruz. E não cabe condenação, não cabe mais acusação. Durante muitos anos, Satanás nos enganou, pregando uma mensagem desde os nossos púlpitos. Satanás nos enganou. Qual era a mensagem? Se você pecou, não sei. Essa mensagem é diabólica. Por que ela é diabólica? Porque a ceia é Cristo. E quem foi que te ensinou a fugir de Cristo? Quanto mais pecado, mais necessidade você tem de Cristo.
Quanto mais você erra, mais necessidade você tem da misericórdia e da graça de Deus manifestado na pessoa de Cristo, que aonde entra, remove o pecado. E por que o diabo não quer que você ceie? Porque ele sabe que quando você comer do pão e beber do cálice, o pecado vai ser arrancado das tuas entranhas e você não terá mais parte nenhuma com o pecado. E transformaram a nossa fé, e dá para se entender, por causa da história. Deturparam princípios cristãos e estabeleceram princípios maçônicos. Por quê, pastor? Porque é lá na maçonaria que você tem que ser digno. Aqui não. Aqui só pode participar quem declara ser indigno. É lá que você só é convidado se achado digno. Aqui não, você só pode fazer parte se você declarar com a sua boca: eu não sou digno de Cristo. Mas a Revolução pela República gerou uma união entre a igreja e a maçonaria. Tanto a igreja influenciou lá, como eles aqui. E isso, que você precisa ser digno para ceiar, que não está escrito na Bíblia, que você precisa ser digno para poder ceiar, é um princípio maçônico, não é um princípio cristão. Porque você nunca vai ser digno de Cristo. A sua posição diante da ceia sempre vai ser a mesma, indigno. Por isso que é graça. Se você for digno, anulamos a graça. E não existe mais graça. Graça quer dizer, não há mérito. Se você é digno, há o mérito. E a graça determina que não há mérito. Então não tem nada que você faça, não tem nada que você deixe de fazer, que vá mudar o que Deus resolveu fazer por você. É graça. Não há mérito. Mas eu já vi, que eu cresci na igreja. Já vi presbítero enfiar o dedo dentro da boca das pessoas e puxar o pão. E dizer: você não, porque você está pecando. Irmãos, se só puder ceiar quem não pecou, quem é que ceia hoje? A começar por mim. Porque eu sou sincero. E se você disser para mim que não pode ter pecado para ceiar, eu não vou ceiar. Porque eu peco. E posso te falar mais? Você não pode nem dizer que não pecou, você não sabe o que é pecado. Irmão, é capaz de você não lembrar os 10 mandamentos. E são 613, de Gênesis a Deuteronômio. 5 livros, 613 mandamentos. Se pecar contra um, pecou contra todos. Como você não conhece os 613, você nem sabe o que é o pecado. Você nem pode dizer eu não pequei, porque você não sabe o que é pecado. Mas olha a cara de pau. Porque antigamente, os crentes precisavam de óleo de peroba. Porque eram tudo cara de pau. O pastor vinha aqui na frente e dizia: quem não pecou nos últimos 30 dias, fique de pé. E levantava metade da igreja. Olhavam para os que estavam sentados e diziam assim: deve estar fazendo alguma coisa errada. O que será que a irmã está fazendo que não ceiou? Deve estar em adultério, ó. Eles se levantavam diante de Deus, diante de uma congregação, diante de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os anjos e o Espírito dos santos aperfeiçoados, que a Bíblia diz que são testemunhas de dia e de noite contra nós. Eles se levantavam diante do próprio Deus e diziam: nós não pecamos, e ainda julgavam os que não tinham levantado. Você está por aí? Nessa hora é melhor que você fale alguma coisa só para saber que você está vivo. Irmão, se for ceiar só quem não pecou, desde o pastor até o porteiro, quem é que vai ceiar hoje? Não é isso que a Bíblia ensina. Antigamente eles nos deixavam 6 meses sem ceia. 1 ano sem ceia.
Namorado beijou na boca da namorada, 6 meses sem ceia. Está conseguindo entender ou não? Foi para o cinema escondido, 1 ano sem ceia. Eu nunca vi essas pessoas que foram desta maneira castigadas, crescerem espiritualmente, mudar de vida, permanecer na fé. Nunca vi. Todos os que eu vi se afastaram da igreja, se afastaram de Deus, ficaram feridos. Por quê? Porque Cristo não veio ferir as almas dos homens, veio salvá-las. Isso não pode ser verdade. É fácil de entender. A primeira igreja batista fundada no Brasil foi fundada em Santa Bárbara do Oeste, aqui perto. O pastor que fundou a primeira igreja batista fundou a loja maçônica da cidade. Eu fiz pesquisa na minha monografia, registrado em documento. 112 pastores batistas fundaram a Convenção Batista Brasileira. Os 112 eram maçons. Com os nomes, em ata, tudo registrado. Não é conversa não, não é balela não. Pastor, a maçonaria é de Deus ou é de Deus? Não sei, porque eu não participo. Mas uma coisa eu sei te dizer, os princípios são contrários ao nosso. Porque aqui, para você ser de Cristo, você tem que declarar não ser digno. E lá você só pode fazer parte se você for digno. O ágape maçom é diferente da ceia dos cristãos. Porque lá você tem que ser digno para estar na mesa. Aqui você só pode participar da mesa se você declarar, eu não sou digno. Quem está aí? Quando você declara, eu não sou digno, você confessou o seu pecado. Quando você confessa, Senhor, eu tenho pecado, você, ao invés de fugir de Deus, você deve se lançar nele. Por quê? Porque a misericórdia de Deus e o amor de Deus está manifestado em Cristo. Deus te apresenta Cristo, você vai fugir? Eu pequei, eu tenho pecado, eu tenho mentido, eu sou adúltero, eu sou fornicador, eu roubo o meu patrão. Confessa e vem para a mesa. Receba a Cristo e Ele vai remover o pecado de você. Não, pastor, mas antes de sair tem que se arrepender. Mentira. Por que é mentira? Porque o Espírito Santo não conduz ninguém ao arrependimento. Esse não é o ministério do Espírito Santo. Está escrito, irmão, eu li a Bíblia Sagrada. Olha os ministérios do Espírito Santo. Primeiro, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer. O Espírito Santo é quem me convence que a minha segunda namorada não é namorada, é adultério. Porque tem gente que chama amante de namorada. O Espírito Santo é que convence, é adultério. Então, quando ele me convence, eu confesso. Então, pequei. Porque sou adúltero. Estou dando um exemplo. Eu estou dando esses aqui que na igreja, se não for isso, não é pecado, né? Parece que o resto tudo pode. Então, eu estou dando o que o povo acha que é pecado. Ó, preste atenção. Isso só foi depois de Freud, né? Depois de Freud, os pecados sexuais tiveram outro valor. Porque se você ler, por exemplo, Dante, na Divina Comédia, o último ciclo do inferno, não tinha quem cometeu pecados sexuais. Tinha alguém que traiu a confiança de seu líder. Porque naquele tempo, trair o líder era comparado à rebelião de Lúcifer, era muito mais grave do que um pecado sexual. Foi de Freud para frente que nós vivemos essa mudança toda. Mas, preste atenção. Se você confessa o seu pecado, então você está dizendo, eu não sou digno de Deus, eu não sou digno de Cristo. E a graça de Deus se manifesta. Você declara, eu não mereço. E Deus disse, mesmo assim eu te dou. Isso é graça. Então o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ponto. Segundo, ele guia a igreja em todo o conhecimento da verdade. É o Espírito Santo quem nos ensina a palavra.
Terceiro, ele glorifica a Cristo. Não tem o ministério de conduzir o homem ao arrependimento, porque esse ministério é um ministério de Cristo. O Espírito Santo me convence do pecado. Eu reconheço o pecado. Cristo me leva ao arrependimento de volta a Deus. E o Pai me recebe nos seus braços. Então eu só posso me arrepender depois de ceiar. Quem está por aí? Vou te falar. Se eu te trair, vai doer ou não vai? Se eu estou aqui falando para você e depois você descobrir que a minha vida não é nada do que você está pensando e que eu, na verdade, sou uma pessoa que não tem nenhuma vida com Deus, eu estou te traindo ou não estou? Sim ou não? Vai doer? Sim ou não? Mas se o pastor Mico te trair, qual que vai doer mais, eu ou ele? Por quê? Porque ele é mais próximo. Então a pergunta que eu te faço é: qual traição que doeu mais para Jesus? A de Judas ou a de Pedro? Porque Judas era distante. E aliás, Judas traiu pelas costas. E o que o coração não vê, o que os olhos não vê? Pedro traiu na face de Cristo. Ele olhou nos olhos de Cristo e disse: não o conheço. Qual que doeu mais? Falei alguma coisa, irmão? Pedro ou Judas? Qual doeu mais? Agora observe. Por que Pedro alcançou arrependimento e Judas não? Simples. Quando eles ministravam a Páscoa, e enquanto ainda comiam a Páscoa, Jesus declarou dizendo: aquele que há de me trair está sentado comigo à mesa. Imagina que o ambiente ficou tenso, hein? Aí Mateus perguntou: sou eu, Senhor? Jesus ficou calado. João perguntou: sou eu, mestre? Jesus ficou calado. E Pedro fez sinal para João, que estava deitado no peito de Jesus: pergunta quem é. Porque Pedro é sanguíneo. Pergunta quem é. E João perguntou: mestre, quem te trai? Aí Jesus respondeu para João: aquele para quem eu der o bocado molhado. E pegando o pão asmo da Páscoa sem fermento, passou na coalhada seca e deu a Judas Iscariotes. Imediatamente, diz o texto, Satanás entrou em Judas, que se levantou para sair. Jesus olhou nos olhos dele e disse: o que tem que fazer, faça depressa. E saiu. Os discípulos pensaram que Judas tinha saído para dar esmolas aos pobres, porque ele era quem carregava o dinheiro da igreja. Ou que tinha saído para comprar alguma coisa para a Páscoa. Quando Judas sai, e aquele quadro famoso da Santa Ceia está mal pintado, porque lá tem 12, só tinha que ter 11. Porque Judas saiu e então Jesus instituiu a ceia. Para 11, não para 12. Judas não ceiou. E porque não ceiou, não chegou ao arrependimento. Porque o arrependimento está na ceia. O arrependimento está em Cristo. E ninguém pode se arrepender fugindo de Cristo. Nós temos 4 sinóticos sobre a ceia na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios. João não fala sobre a ceia, somente sobre a Páscoa, para que todos entendam que Judas saiu antes da ceia
quando ainda ministravam a Páscoa. Você está conseguindo entender? Diga amém. Quem está por aí? Porque ceiamos mal. Diga como? Achamos que merecemos. Existem muitas pessoas espiritualmente fracas em nosso meio. Porque ceiamos mal. Como? Achando que somos dignos. Muitas pessoas estão doentes no corpo. Enfermidades físicas. Porque ceiamos mal. Como? Entendendo que somos dignos. Muitas pessoas estão morrendo fora de hora. Olha como diz o apóstolo. Examine-se o homem a si mesmo. Depois disso, coma e beba. Examinar-se não é se auto-julgar. Examinar é procurar a causa. Um exame. Você vai no médico fazer um exame, ele vai te julgar ou diagnosticar? Então preste atenção. Quando diz examine a si mesmo, não é para você se auto-julgar. Esse mês eu não roubei ninguém, não matei ninguém, não traí minha mulher, vou cear. Por quê? Porque ser falso não é pecado. Ser hipócrita não é pecado. Ser mentiroso não é pecado. Sonegar imposto não é pecado. Maltratar as pessoas não é pecado. E aí por diante. Então você se julga. Eu não cometi nenhum pecado que as pessoas possam ver. Então, posso ceiar. Quem está entendendo? Diga amém. Pelo menos as pessoas não podem ver com clareza que eu pequei. Mas continua sendo pecado. Então, examinar é procurar a causa. Eu olho para dentro de mim. Senhor, olha, eu sou um ladrão. Então, eu confesso, Senhor, eu sou um ladrão. Aí eu venho para a mesa, recebo a Cristo, para que esse pecado seja destruído dentro de mim, no momento que Cristo entrar em mim. Você está aí? Quem está aí? Examinar é diagnosticar, é achar a causa pelo qual o corpo de Cristo será partido e o seu sangue derramado. Se você disser que não pecou, também Cristo não tem que morrer, irmão. Vou falar de novo, porque é uma questão só de raciocínio. É simples. Se você disser que não pecou, também Cristo não tem que morrer. Mas se você disser, eu pequei, então o corpo dele vai ser partido. E o sangue dele vai ser derramado por causa do teu pecado. O que é que não pode acontecer? É ceiarmos sem confessar pecados. Você tem que confessar. Para quem, pastor? Hoje em dia, eu vou te dizer, confesse só para Deus e fale baixo. É para você não ter problema por aí. Mas que você tem que confessar, você tem. Então, antes de ceiarmos, nós tínhamos que ter 1, 2, 3 minutos para fazer essa reflexão. Para examinarmos a nós mesmos. Não é que o outro examine você, você é você mesmo. E encontrar a causa pelo qual o corpo de Jesus será partido e seu sangue derramado. E confessarmos. E quando confessarmos, sermos chamados à mesa do Senhor. Para sermos servidos na mesa do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Examine o homem a si mesmo. Depois disso, coma e beba. Não está escrito, examine o homem a si mesmo e encontrando em si pecado, não come, não beba. Diga, por que não está escrito assim? Porque Deus não quis dizer isso. Você tem que entender que Deus não tem dificuldade para se comunicar, irmão. Ele escreveu o que ele queria que fosse escrito. Examine o homem a si mesmo, depois disso, come e beba. Quem está aí?
discernindo o corpo de Cristo, porque aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue. E é aí que o pessoal se perde. Porque está escrito, pastor, aquele que comer e beber sendo indigno, não está escrito isso. Aquele que comer ou beber indignamente. Indignamente, o problema não é nem doutrina, o problema é português. Indignamente é um advérbio de modo, não está falando da condição do sujeito, está falando da forma com que se realiza a cerimônia, porque a condição do sujeito é uma só, indigno. Indignamente, está falando de você passar na padaria, comprar o pão puma, cortar com uma faquinha, trazer aqui e dizer que é ceia. Porque o pão da ceia não pode ter fermento. Porque fermento é pecado e o pão da ceia é o corpo de Cristo e Cristo não pecou. Indignamente é o modo e não a minha condição. Indignamente é você trocar os elementos. Indignamente é você comer e beber sem saber o que está fazendo. Indignamente é fazer de modo errado, de modo indigno, e não a condição da pessoa quando faz. Está conseguindo entender? Diga amém. Porque eles perguntaram para os judeus, Pilatos perguntou, quem vocês querem? Jesus, Barrabás, também se chamava Jesus. Jesus, Barrabás, o filho do Pai, ou o Messias, ungido com azeite. E eles disseram, queremos o Messias, ungido com azeite. Não o Barrabás, o filho do Pai. Por quê? Porque Barrabás pecou e Cristo não pecou. Quando você distribui o pão com fermento, você não está distribuindo o corpo de Cristo, você está distribuindo o corpo de Barrabás. E o corpo de Barrabás não pode salvar ninguém. Então olha como é que nós somos. Isso aqui é uma crítica só para nós que somos pastores. Nós distribuímos o pecado no meio do povo, depois pedimos para eles, parem de pecar. Como se eu estou distribuindo? O pão tem que ser sem fermento. Outro dia o bispo de uma grande igreja no Brasil, vou falar o nome que eu não tenho rapaz com ninguém, metodista, o bispo nacional da metodista diz assim, no simpósio de teologia, que eu também fui palestrante. Ele disse lá para o pessoal lá dele, e o pessoal veio me falar, o bispo mandou dizer, pastor, que esse negócio é só um símbolo. Que não tem nada a ver. Que se Jesus tivesse nascido no norte do Brasil, ele ia servir a ceia com tapioca e caldo de cana. Aí eu falei para ele, volte lá e diga para o seu bispo, que se Jesus tivesse nascido no norte do Brasil, o norte do Brasil ia se chamar Israel, lá o povo ia falar hebraico, ia ter trigo e uva. Porque Deus não lança a mão daquilo que está disponível. Ele faz que tudo esteja segundo o seu propósito. Nós não temos direito de mudar os símbolos da fé. Porque os símbolos se comunicam. Para que serve um símbolo? Para se comunicar. Por que nós podemos ler? Porque nós identificamos símbolos, formamos sílabas, formamos palavras e formamos textos. Se alguém mudar o símbolo de lugar, você não lê a mesma palavra. Concorda? Diga amém. Então nós não podemos alterar os símbolos, senão nós não comunicamos a mesma coisa. Olha bem, o pessoal costuma dizer que Gideão era incrédulo, lá da faculdade de teologia. E eu digo que ele era zeloso. Porque tem muita gente que você pensa que é incrédulo e, na verdade, é só zeloso. O Gideão, Deus apareceu para ele e ele ficou na dúvida se era Deus que estava chamando ele para o ministério. E ele disse, Senhor, não é que eu estou duvidando do Senhor. Mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, eu vou pegar esse novelo aqui de lã e vou deixar dormir do lado de fora da casa, no sereno. O que vai acontecer? Amanhã,
o campo vai amanhecer molhado pelo orvalho da noite, como todos os dias acontece. E o novelo também. Mas se é o Senhor mesmo que está falando comigo, quando eu acordar, a relva vai estar molhada, mas o novelo vai estar seco. Colocou o novelo lá, foi dormir no outro dia, a relva toda molhada e o novelo seco. Você já daria um glória a Deus, sim ou não? Gideão falou assim: Senhor, não é que eu esteja duvidando, mas se foi o Senhor mesmo que falou comigo, eu vou pôr o novelo de novo. O que vai acontecer? A relva vai cair, vai molhar o campo, vai molhar o novelo. Mas se é o Senhor mesmo, amanhã a relva vai estar seca e o novelo molhado. Pôs o novelo e foi dormir. No outro dia pela manhã, a relva seca e o novelo encharcado. Aí Gideão falou assim: Senhor, não é que eu estou duvidando, não. Tem gente que quer me bater no Gideão. Mas se é o Senhor mesmo, manda que o teu anjo apareça para mim. Aí ele estava malhando o trigo, o anjo apareceu. Gideão! É o Senhor? Eu sou o Gideão. Não leva a mão, não. Mas se é o Senhor mesmo, espera aqui que eu vou buscar uma oferta. Aí o pessoal pensa: olha que crente bom que é esse Gideão. Encontrou com o Senhor, já quer dar oferta. Nada disso. Na época de Gideão, só os sacerdotes poderiam acender o sacrifício. Ou Deus tinha que mandar o fogo do céu, como foi com Elias, que era profeta, não era sacerdote. Ofereceu o sacrifício, Deus teve que acender. Então Gideão disse: se é Deus, quero ver descer fogo do céu. Matou o cabrito, preparou o cabrito como se prepara para o sacrifício. Trouxe o cabrito e colocou no chão, se afastou do cabrito para quê? Para o fogo vir do céu. O que aconteceu? Nada. E Gideão já ia embora pensando que não era Deus. Então o anjo chamou ele e falou assim: Gideão, Gideão, tira a oferta do chão e coloca sobre a pedra. Ele tirou a oferta do chão e pôs sobre a pedra. O fogo veio, consumiu a oferta e quase consumiu a pedra, diz a Bíblia. Por que Deus não queimou quando estava no chão? Simples, se comunicou mal. Quem come no chão é demônios. Deus recebe a oferta sobre altares. Então, nós não podemos alterar os símbolos. Outro dia eu fui a uma igreja e era ceia, de manhã assim, igual hoje. E eu segurei o cálice e estou assim, sabe, com o cálice assim, e fechei os meus olhos para orar. De repente, umas bolinhas no meu rosto. Eu olhei e tinha umas bolinhas de gás subindo do suco. Aí eu chamei o pastor, falei: pastor, vocês estão rindo porque vocês não estavam lá. Falei: pastor, tem alguma coisa errada com o meu suco, tem umas bolinhas subindo. Ih, rapaz, é que eu saí cedo, o mercado estava fechado, e no outro que eu passei não tinha suco, então eu comprei fanta-uva. É nesse nível que nós estamos. Se faz qualquer coisa, porque nós não estudamos e achamos que tudo não tem nada a ver. Porque a falta do conhecimento faz isso. Está conseguindo entender? Diga amém. Mas está escrito assim: o meu povo sofre, o meu povo morre, porque lhes falta conhecimento. Está conseguindo entender? Diga amém. Indignamente está falando disso. Outro dia mesmo eu fui numa igreja que o pessoal pegou o pão e jogou no chão para o povo pegar. Dizendo que ficar distribuindo é só religiosidade. E que nós não somos mais religiosos. E jogaram no chão. E as pessoas vinham e pegavam no chão. Isso é um indignamente. Por essa causa tem muitos fracos, doentes, e não são poucos os que morrem prematuramente. Está conseguindo entender? Diga amém. Quantos entenderam? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: esse momento
Não é o momento de você fugir de Deus. É momento de você confessar suas fraquezas e se lançar em Deus e receber de Deus a graça em Cristo que vai remover de você todo o pecado. Aleluia. Aleluia. Suba para cá, meu pastor, já termino. Eu quero te dizer só mais uma coisa. Na verdade, eu tenho muito o que te dizer, porque nós não temos tempo, porque coisa para dizer eu tenho. Olha bem, olhe bem, preste atenção. Quando a Bíblia Sagrada diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, você nunca vai achar na Bíblia um texto onde você leia Deus falando isso. Sempre você vai ler alguém dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas você nunca vai achar Deus declarando essa frase. Não ficou na Bíblia. Mas Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, que não é cristão, e isso nos favorece, ele escreveu em um de seus livros, A História dos Hebreus, que quando Davi adulterou com Betseba, todo o povo foi para a porta do palácio de Davi. Porque a condenação, segundo Levítico no capítulo 20, verso 10, tanto para o adúltero como a adúltera, é a morte por apedrejamento. E eles foram para a porta do palácio e começaram a gritar: morte a Davi, morte a Betseba. Como Davi era profeta, ele saiu na porta do palácio e disse: assim diz o Senhor. Todo o povo se calou, porque o povo sabia que ele era profeta. E para o judeu, o pecado não ofusca o dom. Você tem o dom, mesmo quando leva uma vida de pecado. E aliás, dons atraem homens, sim ou não? Mas só frutos atraem a Deus. Foi Deus quem deu os dons. Dons não atraem a Deus. Dons atraem homens. Frutos atraem a Deus. E Davi então gritou assim: assim diz o Senhor, eu perdoo a meu servo Davi. O povo se levantou com mais fúria ainda, né? Está profetizando em favor dele mesmo. Aí Davi gritou: ouçam a palavra do Senhor. Todo o povo calou. Somente o sumo sacerdote da tribo de Levi, uma vez por ano e não sem sangue, pode entrar no santo dos santos. Sim ou não? O povo gritou sim. E se qualquer pessoa de qualquer outra tribo entrar, ou ainda um levita, no momento que não foi ordenado pelo Senhor, o que acontecerá com ele? Será fulminado e morto. E eles viram muita gente morrendo lá, nesse tabernáculo. Então Davi disse assim, ó: amarrem em mim a corda e deixe eu entrar no santo dos santos. Se eu sair vivo, Deus me perdoou. Se não, me mate o Senhor lá dentro. E o povo gritou o quê? Boa essa palavra. Porque o povo queria ver ele virar churrasco. Amarraram a corda em Davi. E segundo Flávio Joséfo, Davi entrou pelo santuário até o lugar santíssimo. Abraçou a arca, chorou sobre ela e a beijou. E quando ele beijou, diz o Flávio Joséfo, que uma voz veio do céu e disse: este é o homem segundo o meu coração. Porque ele é diferente de Adão. Quando Adão pecou, fugiu e se escondeu. Quando Davi pecou, se lançou nos braços do Senhor. Não é hora de você fugir, é hora de você se lançar. Porque o Senhor dirá que você é segundo o coração dele. Deus te abençoe em nome de Jesus.
espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Vem para cá numa das nossas reuniões, esperamos você. Juntos seremos muito edificados. E nunca se esqueça, Comunidade da Fé, um lugar para você amar e ser muito amado.